Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, lá na página 67, com o assunto pronome pessoal, ok? Antes de nós conhecermos o conceito de pronome pessoal, nós temos que relembrar o que significa pronome. Pronome, ele representa um nome. É uma classe gramatical variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. O pronome substitui o substantivo. Prestem bem atenção. O pronome tem algumas subdivisões, mas nós vamos estudar apenas dois, que são os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Então, o que é pronome pessoal? Pronome pessoal são pronomes que são associados primeiramente a uma pessoa gramatical, primeira, segunda e terceira pessoa, singular ou plural, ok? Os pronomes pessoais são divididos em dois: pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. O primeiro, pronome pessoal do caso reto, eles funcionam como sujeito do enunciado. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, eles funcionam como complemento do enunciado. Vamos olhar uma imagem para nós entendermos melhor cada um desses casos, o oblíquo e o reto. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos e indicam a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa gramatical. Primeira pessoa é aquela quem fala, segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é o assunto, ou seja, sobre quem ou que se fala. Nessa imagem você está vendo 3 colunas. Na primeira você está vendo pessoa gramatical, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. E em seguida você está vendo as subdivisões dos pronomes. No caso, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Para cada pessoa gramatical, você tem uma classificação de acordo com os pronomes. Por exemplo, a pessoa gramatical, primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular no pronome pessoal caso reto? Eu. Quem é a primeira pessoa do singular no pronome pessoal do caso oblíquo? Me, mim, comigo. E assim você vai ver as outras subdivisões, certo? Agora que nós entendemos um pouco sobre os pronomes, vamos para a página 67 e 68, certo? Na página 67 você tem o título pronome pessoal. Nós temos um texto para ler. Vamos lá. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é um cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas situações de falta de acessibilidade que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Luca ensinou-lhes que a limitação não é um obstáculo para a diversão. Esse texto foi tirado da Turma da Mônica, ok? Então vamos responder algumas perguntas. Letra A. De acordo com o texto, quais são as principais características de Luca? O que você pode perceber? Luca, ele é um cadeirante, muito bem. Ele adora esportes e ele é fã de cantor. Quem é esse cantor? Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso. Muito bem, você pode colocar essa resposta nesse espaço que tem aí. Letra B. Ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que elas se referem. Por exemplo, ele. Ele se refere a quem? A Luca ou aos seus amigos? Ele se refere a Luca. Ilhês se refere a seus amigos. Vamos para o texto. Ele é um cadeirante. Quem é cadeirante? Luca. Luca ensinou-lhes que a limitação não é um obstáculo para a diversão. Ele ensinou para quem mesmo que a limitação não é um obstáculo? Ele ensinou para os seus amigos. Você, relendo no texto, consegue visualizar melhor essa resposta, certo? Na questão de número 2, pede para que você reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Então, na letra A, você tem 2 pronomes, ela e ele.
A palavra destacada da letra A é Mônica. Mônica é amiga de Luca. Mônica, gênero masculino e feminino, certo? Mônica, feminino. Então, você substituirá pelo pronome ela. Ela é amiga de Luca. Assim ficará reescrita a frase. Na letra B, Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Os pronomes que tem para você substituir é nós e eles. Cebolinha e Cascão, somos nós ou são eles? São eles, muito bem. Então ficará: eles sempre tentam pegar Sansão. Conseguiram entender um pouquinho sobre pronome? Aí, nesses casos, a substituição de pronomes pelo sujeito ou, no caso, pelo complemento do enunciado, ok? Por exemplo, ela substituiu o sujeito, que é Mônica, e eles substituíram o sujeito, que é Cebolinha e Cascão. Deu para entender? Na página 68, nós temos a questão de número 3. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituem verbos, substantivos ou adjetivos? Lembram do conceito de pronomes? Os pronomes substituem o substantivo. Então, você vai marcar um X no segundo quadradinho, que é substantivo, ok? Logo embaixo você tem o conceito de pronomes pessoais, que nós já visualizamos, assim como também alguns pronomes que nós também já visualizamos nessa subdivisão. Quem são as pessoas gramaticais, quem são os pronomes pessoais retos e quem são os pronomes pessoais oblíquos, ok? Agora, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção é que a segunda pessoa do singular, que é tu, ela não é utilizada em todas as regiões. E a segunda pessoa do plural, que é vós, ela quase não é utilizada no país. Ou seja, não significa que ela não é utilizada. Esses dois casos, tu e vós. O tu não é utilizado em todas as regiões. Em umas regiões é uma questão cultural. E o vós, ele quase não é utilizado no nosso país, ok? Outra situação é o nós e a gente. Em que situação você utiliza nós e a gente? Pensa aí. Qual é o significado do nós e a gente? A diferença? Vamos lá, vamos ler. Quando você quer se referir a você e outras pessoas, você utiliza esses termos, tanto nós como a gente. Ah, professor, então qual é a diferença? A expressão a gente equivale ao pronome nós, mas é usada em situações um pouco mais informais e no singular, no singular. Agora nós vamos analisar dois exemplos para que a gente possa entender o nós e a gente. Nós temos aí dois exemplos do nós e a gente. Primeiro exemplo, nós somos amigos. E o segundo exemplo, a gente é amigo. Nós somos amigos está no plural e a gente é amigo está no singular. A gente equivale ao pronome nós. No entanto, ele é falado mais em situações informais, certo? E quando ele fica no singular. Só que essa expressão, a gente, ela é escrita separada, não confunda. A gente junto, ela tem outro significado. A gente junto refere-se ao agente secreto dos filmes, ao agente de viagem, ou seja, a um profissional. Quando a gente aprende o conceito de pronome, fica muito fácil a gente resolver as atividades. Ah, professora, eu ainda não compreendi muito o que é esse pronome e como aplicar na prática. Vamos a alguns exemplos para a gente poder compreender melhor e a gente possa resolver a atividade de forma mais eficiente. Por exemplo, eu vou dar uma questão aqui. No exemplo da página 67, a frase era Mônica é amiga de Luca e você tinha dois pronomes, ela e ele. Você substitui por ela. Se eu colocar Maria gosta muito de banana, você vai substituir Maria por qual pronome? Ela ou ele? Ela. Então ficaria ela gosta muito de banana. Outro exemplo. Pedro foi ao supermercado.
Você vai substituir Pedro por ela ou por ele? Por ele. Então, ele foi ao supermercado. O pronome ele varia de gênero e número. Gênero masculino e feminino. Se na frase tem um nome do gênero feminino, você vai substituir por um pronome feminino. Mônica, ela. Pedro, ele. E agora, deu para compreender melhor? Ah, professora, você só deu exemplo de masculino e feminino. E no caso do plural, no caso número, deu um exemplo. Ok. Maria e Pedro foram ao parque. Maria e Pedro. Existem mais de um sujeito. Maria e Pedro. Você vai substituir por ele ou por eles? Por eles, porque há mais de uma pessoa. Pedro e Maria. Então, ficará: eles foram ao parque. Outro exemplo. Márcia e Ana gostam de dançar. Márcia e Ana, ou seja, mais de uma pessoa. Não é singular, é plural. Então, você vai substituir pelo pronome elas. Elas gostam de dançar. E aí, deu para entender? Agora nós vamos pular a página 69 para resolver depois e vamos para a página de número 70, onde nós temos um novo tipo de pronome, que é o pronome de tratamento. O que é pronome de tratamento? São formas de reverência que usamos quando nos referimos a pessoas pelos seus atributos ou qualidades. Eles revelam maior ou menor proximidade, intimidade e respeito com as pessoas. Vamos visualizar alguns pronomes de tratamento agora. Os pronomes de tratamento são utilizados de acordo com a pessoa a quem nos dirigimos, ou seja, eles se referem à segunda pessoa do singular. Mas, embora ele se refira à segunda pessoa do singular, estes pronomes de tratamento levam o verbo a se flexionar na terceira pessoa do singular. Vamos entender. Nessa imagem você está vendo na primeira coluna o pronome de tratamento em si e na segunda coluna está vendo para que ele é usado. Por exemplo, no pronome de tratamento você, ele é usado para pessoas íntimas. Vossa Excelência é usado para autoridades do governo. Vossa Majestade é usado para reis e imperadores. Vossa Alteza é usado para príncipes e duques. Vossa Santidade é usado para papa. Senhor, senhora é usado para pessoas mais velhas ou a quem queremos demonstrar mais respeito, ok? Agora que nós já conhecemos alguns dos pronomes de tratamento, vamos para a página 70 e ler um texto juntos para poder resolvermos as questões abaixo. Questão de número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Título do texto: como o arco-íris se forma e por que ele tem aquelas cores? Você já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Nesse momento pode acontecer algo chamado difração da luz, a luz solar, que é branca. Passa por gotículas de água que ficaram suspensas no ar e se divide nas 7 cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ok? Lemos o texto. Agora vamos ler as perguntas. Letra A. Quais elementos naturais produzem o arco-íris? O que você pode perceber com o texto? Que os elementos naturais que formam o arco-íris são a água e a luz solar. Muito bem. Letra B. Que palavra foi usada no início do texto para se dirigir ao leitor? Qual palavra? Foi a palavra você. Quando no texto ele fala você, ele está se direcionando ao leitor. Letra C. Se o texto fosse iniciado com o termo o senhor ou a senhora, haveria alteração no tratamento ao leitor? Justifique sua resposta. Olha só, deixa eu te ajudar a responder essa pergunta. O texto começa: você já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Ok, vamos substituir o texto por o senhor ou a senhora.
O senhor já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Vamos substituir por senhora. A senhora já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. O que você percebeu? Mudou o sentido do texto? Sim ou não? Não, né? Não mudou o sentido do texto. Apenas mudou a forma de tratamento. O texto agora está de uma forma mais respeitosa, porque utilizou os pronomes senhor e senhora. Agora você vai formular a sua resposta, certo? Na letra D diz o seguinte: a palavra você, no início do texto, revela, primeiro quadradinho, mais proximidade e intimidade com o leitor ou mais distanciamento do leitor e mais respeito? Se fosse mais distanciamento e mais respeito, certamente estaria as palavras, os pronomes de tratamento, o senhor e a senhora. Mas como eu utilizou você, você indica maior a proximidade. Então, você vai colocar a palavra mais proximidade e intimidade com o leitor, que é o primeiro quadradinho, ok? As palavras você, senhor e senhora são pronomes de tratamento, ok? Agora nós vamos para a página 71 e responder a atividade. Questão de número 1. Reescreva a frase a seguir utilizando o pronome de tratamento de acordo com a indicação da pessoa. A frase é: você se hospedará na cidade por uma semana. O que você fará nessa questão? Você tem letra A, letra B e letra C. Você tem aqui letra A, pessoa idosa, letra B, príncipe e letra C, rei. O que você vai fazer? Você vai lá naquela tabela com o pronome de tratamento e para que ele é usado. E aí você vai substituir, certo? Você vai substituir pelo você. Você se hospedaria na cidade por uma semana. Você vai utilizar o pronome de tratamento que se refere à pessoa idosa. Ficará como? Ficará. Vamos responder juntos a letra A. Letra B e letra C você responderá sozinho. Letra A, pessoa idosa. Qual é o pronome de tratamento que é utilizado para pessoa idosa? Aí você vai lá procurar pessoas idosas, pessoas mais velhas ou quem queremos demonstrar mais respeito. Você utiliza senhor, senhora. Então a frase ficaria: a senhora ou o senhor se hospedará na cidade por uma semana. Assim você fará na letra B e na letra C. Na letra B você vai procurar o pronome que é utilizado para substituir príncipes. Príncipes, duques. Aí você vai lá no pronome de tratamento e vai substituir a frase. Você vai reescrever utilizando esse pronome. Na letra C você vai procurar o pronome de tratamento usado para rei, rainhas, reis e imperadores. Aí você vai substituir a palavra rei por um pronome de tratamento, certo? Agora que nós aprendemos um pouco sobre os pronomes pessoais e pronomes de tratamento, você terá o seu dever de casa. Quais são as páginas? Será a página 69 e a página 86, lá nas mais atividades. Então, você terá a página 69 e a página 86, que são atividades direcionadas aos assuntos que nós estudamos hoje, certo? Na página 69, vou te auxiliar como fazer o dever. Na questão de número 1, você terá que reescrever as frases, substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal. Na letra A palavra em destaque é acessibilidade. Então, você vai analisar acessibilidade. É uma palavra feminina? Está no singular? Está no plural? Você vai procurar os pronomes que possam substituir esta palavra. Na letra B, a palavra em destaque é eu e meus amigos e as araras. E aí você vai ter que procurar os pronomes, certo? Vai ter que analisar se é feminino, se é masculino, se está no singular, se está no plural, para poder reescrever a frase e poder substituir, certo? Na letra C, a palavra em destaque é meus tios, ok? A mesma análise você fará. Na questão de número 2, você vai completar as frases com os pronomes pessoais no quadro abaixo, de acordo com o contexto. Então, você tem aí um quadro com vários pronomes e aí tem aí várias frases faltando substituir ou faltando apenas completar com esses pronomes.
Na página 86, você tem a questão de número 12, onde você terá que contornar os pronomes no diagrama de acordo com as legendas. Você vai contornar de amarelo o pronome pessoal reto, de azul, pronome pessoal oblíquo e roxo, pronome de tratamento. Então, você tem que ter esses 3 lápis de cores na sua mão para responder essa atividade. Na questão de número 13, você vai ter que ler a tirinha e responder algumas perguntas, ok? Então, é uma questão interpretativa também e também sobre pronomes. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre pronomes e os 2 tipos que nós aprendemos hoje, pronome pessoal e pronome de tratamento e as suas subdivisões, ok? Ótimos estudos e tchau, tchau!